Quantas vezes te massacram, te esmagam. Quantas e quantas vezes. Não existe ninguém nesse mundo, na face da terra, que tenha o direito de condenar a você, a mim, pelos pecados cometidos no tempo da ignorância, os pecados deixados, mesmo ontem, anteontem, mês passado, ano passado, 10, 20, 30, 40 anos atrás. Ninguém tem o direito de chegar e te condenar por isso. Muitas das vezes você até se entristece. Muitas das vezes você até chega a pensar, eu acho que Deus não me perdoou. Eu vim para a presença do Senhor. Eu luto todos os dias para agradar o meu Deus, o meu Senhor. E pessoas que deveriam elogiar, pessoas que deveriam se alegrar com o meu caminhar, com a minha transformação, com a minha libertação, são as que mais me odeiam. São as que mais me julgam, mais me condenam. São as que tiram o chão debaixo dos meus pés. São as que mais me querem ver destruída. E assim é. Mas aí, quando você se entristece, olhe para Deus. Porque Deus, ele diz em sua palavra que aquele que realmente se volta para Ele, se arrepende de todos os pecados, abandona, deixa e não pratica de novo, Ele perdoa. E não existe ninguém que seja mais importante do que o nosso Pai eterno, nosso Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso cuidador, o nosso ajudador. Ele é tudo para nós. Não existe ninguém mais importante que o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém. E para que se entristecer? Para que se revoltar? Para que você tem... Às vezes você para e fica tão indignado, fica tão revoltado. E você fala, poxa vida, essas pessoas que tanto quando eu estava no mundo oravam por mim, falavam que queriam o meu conserto, falavam que queriam que eu me reencontrasse, falavam que queriam que eu voltasse para a presença do Pai, que eu me firmasse nos mandamentos do Senhor, nas leis do Senhor, são as que mais se incomodam comigo. Isso quando não me chamam de fanático. Isso quando não me dizem que eu estou com muita coisinha. Ah, mas você é santinho demais. Ah, mas agora você é muito santo. Ah, Deus agora ele só te ouve. Não é? Aí por momentos você para e fala, eu não vou mais para a igreja. Não vou mais falar da palavra. Não quero mais saber. Vou voltar às práticas de antes. Que adianta? De que adianta? Estou tendo uma vida em santidade. Estou buscando viver em verdade, sinceridade, clareza diante dos olhos de Deus. Cada passo que eu dou, eu penso, será que Deus está se agradando de mim? E quando eu acho que não, eu desvio o passo. Quando eu vejo que por um caminho eu estou indo contra a palavra de Deus, eu estou entristecendo ao meu Pai eterno, todo-poderoso, eu desvio o caminho e vou para o outro lado. Por quê? E vou voltar para o mundo. Vou parar porque meus pecados não foram perdoados. Se os meus pecados não foram perdoados, eu vou ter que ficar constantemente ouvindo das pessoas que mais eu amo,
que eu achava que mais me amasse, me condenando, me julgando, e o tempo inteiro querendo me deixar numa situação de tristeza profunda? Não. Não se importe com o que os outros dizem de você. Não se importe com aquele que te julga e aponta o dedo, dizendo que você não é digno do perdão de Deus, que você não é digno das bênçãos espirituais do Senhor sobre a tua vida, porque lá atrás, no tempo da ignorância, no tempo que você estava caída no laço do inimigo, no tempo em que Deus permitia que você estivesse daquela forma, agindo de uma forma ou outra que não agradava a Deus, vivendo no pecado. As que te julgam, achando que você não tem perdão, que você não é digno das bênçãos espirituais, repito, elas não conhecem a Deus. Essas pessoas nunca se converteram. Essas pessoas nunca andaram numa verdade com Deus. Elas precisam se converter. Elas precisam conhecer a verdade. Elas precisam enxergar em você, agora, mais que nunca, que sim, você está buscando a santidade. Sim, é fanático? Então tá, seja fanático. Se cumprir as ordens do Senhor, cumprir os mandamentos do Senhor, a vontade de Deus, é ser fanático para essas pessoas, seja fanático. Eu já passei por um momento na minha vida em que foram uma das vezes que eu voltei para a presença do Senhor, para a casa do Senhor, de pedra. E ali eu tive um encontro realmente com Deus. Ali eu fui batizada com o Espírito Santo. Ali eu me coloquei a fazer a obra do Senhor, a expulsar demônios, a louvar, a subir num altar, contar meu testemunho, a pregar. Ali eu me coloquei à disposição do Senhor para entrar em grupos de visita, de entrar na comunidade, de fazer oração. E exatamente nesse período, pessoas que oravam de joelhos para que eu voltasse para o Senhor, para que eu abandonasse o mundo, passaram a me chamar de fanática. Não estou falando isso para você ficar com raiva, com mágoa, para de repente você pensar, a Rose passou por isso também. Eu estou passando por isso. Então eu tenho que ficar com raiva ou sei lá. Não deixa a raiva entrar dentro de você. A mágoa, se eu disser que não vai vir, vem. Você vai ficar magoado por alguns instantes, você vai se entristecer muito, você vai se indignar. Mas não se importe com isso. Uma hora ou outra, Deus ele vai tirar isso de dentro de você com a sua ajuda. Porque tem coisas que Deus faz e tem coisas que somos nós que devemos fazer. Ore por essas pessoas. Ore por elas. Ore por elas porque Deus ele vê tudo. Ele ouve tudo, ele sabe de tudo. E quando você está em verdade com Deus, quando você está em sinceridade, quando seus pecados todos foram perdoados, quando realmente você nasceu de novo, nós precisamos medir muito as nossas palavras, pesar muito as nossas palavras. Quando pessoas vêm contra a nossa vontade, que é a vontade de Deus. Quando pessoas tentam intervir em nossa vida espiritual. Quando pessoas tentam atrapalhar a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Porque Deus ele é muito poderoso e Ele nos ama muito, Ele te ama muito. O amor de Deus por nossas vidas não tem como medir. É muito, muito, muito grande. Deus ele não sente ciúmes de nós. Deus ele não permite que pessoas nos maltratem. Deus ele não permite que nos humilhem e passe tudo isso despercebido.
Então, quando você passar por situações assim, que você sabe que você está em verdade com Deus, em sinceridade com Deus, fazendo a obra do Senhor, você sabe que você faz aquilo por amor, que você realmente nasceu de novo. Não lance nenhuma palavra contra essas pessoas. No momento de revolta, no momento de indignação, no momento de tristeza, de mágoa, deixa passar. Vai chegar uma hora que isso passa. Deixa passar. Entrega nas mãos do Senhor. Perdoe elas, mesmo que de repente elas tornem, mas isso aí, Rose, é todos os dias, todos os dias acontece. As pessoas me veem indo para a igreja, as pessoas me veem fazendo a obra do Senhor, as pessoas veem o meu andar, o meu caminhar, o meu deitar, o meu levantar, porém elas continuam me acusando, elas continuam jogando na minha cara a velha pessoa, os erros que eu cometi, elas não querem aceitar a minha vida hoje com Deus, elas me chamam de fanática, isso, aquilo, enfim. Perdoe todos os dias. A palavra do Senhor diz para perdoar não só 7, mas 70 vezes 7. Perdoe. E não lance palavras nenhuma sobre essas pessoas. Não lance. No momento de ira, no momento de raiva, grita, se tiver que bater a cabeça na parede. Tô brincando. Mas dobra os seus joelhos, entra no teu quarto, fecha a porta, conversa com Deus. Entrega nas mãos do Senhor. E quando você se acalmar, mais ainda eu te digo, perdoe essas pessoas. Perdoe porque ninguém importa mais para você do que o Pai Eterno Todo-Poderoso. Ele é o mais importante que todos e tudo nesse mundo. E para a eternidade. E Deus, Ele cuida, não liga não. Às vezes você fala, Rose, mas não é só isso, são coisas terríveis que fazem comigo. São crueldades, são maldades. Terríveis, que se eu contar aqui, vão falar que eu sou, eu imagino as coisas, que eu tirei a história de dentro de um filme, que eu sou mentirosa. Não se importe. Leia a história de Jesus, lembre-se da história do Senhor Jesus, o quanto ele sofreu, o quanto ele foi caluniado, ele foi perseguido. Quantos levantes. Jesus Cristo, ele foi... O sofrimento que Cristo sofreu, passou por nós, tudo. Qualquer sofrimento que nós venhamos a passar nesse mundo não é nada perto do que ele passou. Pelo amor às nossas vidas. Deus, ele cuida. Deixa, não importa a crueldade, a maldade, não importa as mentiras, não importa as calúnias, não importa as difamações, não importa quantas e quantas vezes te derrubaram, não só tentaram, quantas vezes te derrubaram, seja qual for a área da tua vida, seja todas as áreas, Deus, ele vê. E a mão de Deus é algo muito pesado. E a palavra de Deus, na Bíblia inteira, ela se resume em 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sempre digo isso, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus, ele é tão grande, Deus é tão poderoso. A voz de Deus é poderosa. A palavra diz que só o nome de Deus, a voz de Deus já derrete a terra, já derruba. E imagine se Deus, ele te ama, se ele tem como filho, amigo, e te ouve pedindo algo, que ele já está cuidando, que ele está vendo. Ele vai no tempo certo, ele vai entrar lá com providência, ele vai fechar a boca dos leões, ele vai te livrar dentro da cova dos leões. Ele vai. Não precisa você pedir mais nada, não precisa. Deixa que Deus faz. Peça misericórdia. Peça misericórdia por estas pessoas.
Peça misericórdia, porque a mão de Deus é muito pesada. E as pessoas que se levantam contra aqueles que são amados do Senhor, que são queridos do Senhor, que são filhos, que são amigos do Senhor, eles não têm noção do que eles estão procurando para eles. Eles não têm noção do peso que eles estão atraindo para a vida deles. Então deixa que Deus cuida e peça misericórdia. Peça misericórdia. Ame a eles, ore por eles, entregue nas mãos do Senhor. E eu te digo mais, não deixe o inimigo colocar no teu ouvido que você não foi perdoado. Se você está voltando para Jesus agora, se você se propôs a realmente lutar por isso, de abandonar o mundo e estar na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, na igreja. No outro vídeo eu falei sobre igreja, que igreja, templo, casa de pedra não salva ninguém, não liberta ninguém. Eu estou falando a verdade. Porém, eu não estou dizendo para você não ir em nenhuma igreja. Peça a Deus discernimento, dobre os seus joelhos, fale com Deus, fale em espírito, fala: Senhor, prepara uma igreja para que eu possa congregar, para que eu possa fazer parte do corpo. Prepara uma igreja, Senhor, para que eu possa te engrandecer, te glorificar. Prepara a igreja, Senhor, uma igreja onde realmente temem a Ti. Uma igreja, Senhor, onde se vive o cristianismo. Uma igreja que não seja cheia de falsos profetas. Uma igreja onde não ensina a buscar a prosperidade financeira, mas que ensine a buscar a prosperidade espiritual. Porque as demais coisas nos é acrescentada. Peça para Deus, que Deus ele vai te mostrar. Deus ele vai te colocar na igreja certa. Entendeu? E não desista. Não caia na armadilha do inimigo. Não dê ouvidos para Satanás. Não dê ouvido para as pessoas que são usadas por ele ou as pessoas que nunca conheceram a Jesus Cristo de verdade. As pessoas que, aos olhos de Deus, elas são dignos de dó. Dignos de dó. Em Salmos, capítulo 32, diz, olha que lindo, olha como Deus é maravilhoso. Gente, tá muito frio hoje, tá muito frio, eu tô tentando me mexer, mas não tô conseguindo. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha alma e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. É lindo, né?
Deus é quem perdoa. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Então, não se importe com mais nada e com ninguém. Não se importe, tá? Eu te peço aqui com todo amor e carinho, do fundo do meu coração e da minha alma, e todos aqueles que já fizeram muitas crueldades com você, todos aqueles que já se levantaram com muitas calúnias, muitas difamações, muitas mentiras, muitos exageros, aqueles que já destruíram muitas coisas na tua vida. Entrega nas mãos do Senhor. Tenha misericórdia, peça que Deus tenha misericórdia deles. E que eles sejam abençoados. Viu? E eu vim aqui deixar essa palavra hoje em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe as nossas vidas, a tua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nunca se esqueça desses mandamentos. Nesses mandamentos resume-se a Bíblia inteira. E tu és precioso do Senhor. Tu és preciosa do Senhor. Não liga para o que os outros falem. Não liga. Não liga. Deus, Ele está te livrando, viu? Dentro da cova. Ele não nos livra da cova, mas Ele nos livra dentro da cova. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.